Bom, para mim esse assunto é muito caro, porque eu comecei a minha vida política com foco de aftosa no Mato Grosso do Sul. De lá para cá eu aprendi muito e trabalhei muito para que o Brasil chegasse nesse dia. Não quis o destino que chegasse enquanto eu estava ministra, mas graças a Deus o Brasil hoje vai ter esse reconhecimento e eu fico muito feliz. Os trabalhos são continuados e o Ministério da Agricultura continuou sempre esse trabalho e hoje a gente vai ter aí no final de maio esse reconhecimento que é fundamental, não só para a bovinocultura, para a pecuária de corte, mas para os suínos e para as aves, abrindo outros mercados para o país. Olha, o licenciamento ele tinha dois textos, um que veio da Câmara, que era um texto que tem muitas vantagens e melhorias para o que nós temos hoje, né? Que na verdade hoje nós não temos um marco do licenciamento ambiental, nós temos um emaranhado de instruções normativas, enfim, de leis estaduais, né? Que cada um fala uma coisa, né? E tem o IBAMA, tem o CONAMA, tem o CISNAMA, né? Então, a lei ela traz o seguinte, um ordenamento, porque o que licenciar já diz a Lei Complementar 190, já está tudo lá. Nós vamos falar como fazer agora. É só isso que a gente trata nesse PL. Então, não tem fragilidades que estão dizendo que pode perder área. Supressão continua tendo o que precisa ter, né? Ah, mas as barragens, colocaram as barragens. As barragens, tem uma lei de barragem que dizem que é das melhores do mundo, tanto é que mudou, né, a técnica de barragens no Brasil. Então, nós precisamos evoluir. Vocês viram os números aí, o que tem de projetos parados no campo de energia. Nós temos um problema seríssimo. E isso foi uma das coisas que nós conseguimos colocar no licenciamento agora no Senado, que foi a parte de saneamento. Então, os pequenos municípios não conseguem fazer sequer aterros sanitários para proteger a sua população, né? Demora tanto e custa tão caro que nós temos aí a grande maioria dos municípios que mesmo com a lei, com o marco do saneamento, ainda não tem o que precisa ter por conta de licenciamento. A gente viu aí o ministro Renan, hoje está lá no Senado, falou na Comissão de Infraestrutura, que é uma das coisas que emperram. Então a lei ela destrava, ela traz simplificação, mas ela não traz fragilização para a lei. As punições e para quem não tiver, são inclusive mais duras do que aquelas que se tem hoje. Essa proposta vai ajudar aos investimentos que houve essa reunião Brasil-China, vai colocar em prática? Eu acho que não é só Brasil-China, é o Brasil e o mundo. Quanta gente quer investir no Brasil, mas chega aqui, se apavora com esse cipoal, né, de legislações legais e infralegais que as pessoas não compreendem. Então hoje nós vamos ter processos. E é claro que os estados que já fazem 90% dos licenciamentos, eles poderão ter normas que, por exemplo, licenças que vencem no estado a cada 2 anos ou a cada 3 anos, isso agora vai ter um regramento, vai vencer, se a atividade é a mesma, vai vencer em 2 anos ou 3 anos, enfim, o que o marco do licenciamento trará. Então eu não tenho dúvida que nós vamos não só destravar as obras públicas, né, que se perde dinheiro, se joga dinheiro no ralo, um dinheiro que o Brasil não tem, porque essas obras começam e o licenciamento não sai, né, e aí você não tem como dar continuidade. E também para a iniciativa privada, para dinheiro de fora, para investimentos que vêm de fora do país, para investindo aqui no nosso país, vão ter também muito mais clareza, governança e vão saber o que tem que fazer. E custo, porque também o custo para um licenciamento, se for de grande porte, que não vai perder não vai ter nenhuma fragilização, porque ele continua trifásico. Então, se ele tem que ter a rima, ele vai ter a rima, se ele tem que ter EA, ele vai ter A. Enfim, isso não muda em nada, mas vai diminuir custos, sim, custos cartoriais,
que às vezes o Estado aprova, mas aí precisa vir para cá para ter uma assinatura, um carimbo. Isso não vai mais acontecer. Quando que você acha que encerra esse manicômio? Se Deus quiser, no Senado amanhã. Né? Hoje eu estou indo agora para a Comissão de Agricultura, mas como os relatórios são iguais, nós conseguimos um feito de chegar a um relatório nas duas comissões iguais, né? Mas tem ainda algumas emendas que estão chegando na agricultura, que não foram para a CMA, nós estamos analisando, mas nós devemos votar ainda hoje na Comissão de Agricultura pela similaridade, ou para não dizer que eles são idênticos. E aí vai para plenário, o senador Davi, nosso presidente, colocou na pauta para amanhã. Não sei se isso vai acontecer, eu tenho uma reunião com ele hoje ainda para saber se está mantida a pauta para amanhã. Obrigado, Tereza. Tem que voltar para a Câmara. E a Câmara pode suprimir algumas coisas que eles não podem mais mexer no projeto, porque o deles é que foi para lá. E o que voltar agora, eles só podem retirar itens que foram acrescentados no Senado. Senadora, é isso. O governo está colocando alguma barreira? O governo colocou que aprova, que está de acordo, mas tem 6 pontos que ele não quer negociar. Aí é lá, aqui, aí depois eu passo para vocês. São pontos. Fala da guerra ambiental que o líder Jacques fez hoje. Como é que a senhora avalia? Eu avalio que ele não concorda com aquilo tudo, mas aí é uma posição minha. Eu acho que ele foi governador, e quem foi governador, quem foi prefeito, quem foi do executivo, sabe das dificuldades que com esse cipoal aí que nós temos hoje, né, a dificuldade que para um governador para poder implementar empreendimentos nos seus estados. Então, eu acho que ele vai ser um bom mediador. Tem alguns pontos que eu acho que a gente pode discutir, e é isso que nós vamos fazer, nós não estamos fechados a nada. Agora, tem alguns pontos que são inegociáveis. É o ponto de partida do corredor do bioceânico? Não, eu não vou falar isso hoje. Em relação à gripe aviária, Não, a senhora eu acha não vou falar que disso foi agora, por favor. O Ministério está fazendo, eu faria a mesma coisa. Nada que o ministro Fávaro está fazendo, tenho certeza que eu ou outro ministro estaria fazendo a mesma coisa. Isso também tem o quê? Regras, procedimentos internacionais, e o Ministério está fazendo muito bem feita a lição de casa, fazendo as verificações, fazendo os fechamentos, incinerando quando tem, e tendo agilidade nos processos, nos exames, para saber se realmente aquilo é um foco ou não de gripe aviária, porque as aves morrem por outras coisas, não só por gripe aviária. Então, eu acho que isso é o Brasil que a gente quer, o Brasil que caminha, o Brasil que não tem, na parte técnica, nós não podemos ter ideologia. Eu penso de um jeito, outros pensam de outro, mas algumas coisas são técnicas e essas precisam caminhar para o bem do Brasil e dos brasileiros. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, a paciência de esperar nessa reunião. Muito obrigado ao Pedro, todos os parlamentares pelo convite. Muito obrigado pela solidariedade nesse momento de crise, mas na certeza que isso também é uma oportunidade. O Parlamento brasileiro, essa frente parlamentar que vem há alguns anos desenvolvendo um belíssimo trabalho em prol da agropecuária brasileira, e não é diferente desse momento. Tive a oportunidade de estar aqui hoje, no dia que o projeto de lei que avança e melhora o licenciamento ambiental brasileiro. Isso vai ser um marco no desenvolvimento do nosso país, aprovado das comissões e vai para plenário do Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, e eu tenho certeza que a Câmara vai finalizar esse projeto, que é um marco. É uma oportunidade, então, de estar aqui hoje, a oportunidade de receber o apoio do presidente das duas casas, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e esses parlamentares nos temas relevantes à questão de sanitária brasileira. O Brasil, como eu tenho dito todos os dias para vocês, é uma referência mundial na sanidade animal e vegetal. Eu posso dar um simples exemplo que eu falei aqui hoje. Empresários brasileiros que estão produzindo ovos nos Estados Unidos me relataram ontem pela manhã que um foco de gripe aviária a semana passada nos Estados Unidos teve o abate de 700 mil animais. No final de semana teve o segundo foco nos Estados Unidos, 1.950.000 animais abatidos. No caso brasileiro, nós tivemos até agora 17 mil animais abatidos. 17 mil. Veja a diferença. Isso é um sistema que funciona,
que não deixa o foco se esparramar para depois querer correr atrás. Depois da casa incendiada, não tem jeito para apagar o fogo. Então, é um sistema muito robusto, mas que pode e deve ser aperfeiçoado com legislação. E aqui nós temos o compromisso desta frente parlamentar em votar pelo menos 2 projetos de leis, né, que é um que trata de um fundo nacional sanitário, que prevê a indenização aos produtores, e a forma como se constitui o fundo, a forma como se gerir o fundo, é próprio do parlamento e discutir, debater e constituir. O que é importante é ter o fundo nacional. Nós temos estados que têm o fundo, nós temos associações privadas que têm o fundo, e é possível juntar tudo isso num grande fundo sanitário brasileiro. Neste momento nós temos 4 emergências sanitárias. A mais importante, lógico, é essa emergência da gripe aviária, mas tem de moliníase, tem a de mosca da fruta e da carambola, e tem a vassoura de bruxa da mandioca também se espalhando pelo norte do país. Então tem um fundo de indenização, porque a forma de combater uma crise sanitária é a eliminação do foco, e aí isso é prejuízo para o produtor. A cultura da mandioca, onde tiver um foco desse, tem que chegar lá, eliminar, incinerar e acabar. E aí, quem que vai indenizar aquele pequeno produtor que produzia mandioca? Então, a importância de um fundo sanitário. E a outra é do deputado Domingos Sávio, que prevê então o pagamento de hora extra através de um fundo aos servidores públicos do Ministério da Agricultura. Porque, de novo, o Estado não pode pagar hora extra. E a forma que tem, e num momento de crise como esse, é abate extra, transportar animais para outro frigorífico e ter a produção, ter a continuidade, mas o servidor público não pode receber hora extra. Como que podemos compensar o servidor público? É ele descansar um dia de trabalho compensando aquele dia extra que trabalhou. Mas aí aumenta a crise, porque se ele descansar o dia que era um dia normal, para o abate de novo. Então, a saída é o fundo para compensações de horas extras, num projeto muito bem elaborado. E nós pedimos para que ele seja, então, também votado pelo Congresso Nacional. São 2 medidas que essa frente parlamentar se comprometeu e vai dar grandes oportunidades. Com relação ao seu encontro com o governador do Rio Grande do Sul, já tem um pré-alinhamento, o senhor já está sabendo mais ou menos o que ele vem solicitar e a resposta que o senhor já vai dar para ele? Convida ele para a reunião. O senhor pode nos adiantar Esse aí não precisa reunião mais. desse encontro? Aí não teria reunião, já sabia a solução. Mas é para tratar, exatamente. Lógico, de mais um momento difícil que o Rio Grande do Sul passa. O Rio Grande do Sul que, além de tudo aquilo que vocês já sabem, seca, enchente, teve um problema, por exemplo, sanitário. Ano passado, o Newcastle, a fatalidade. Uma granja, na chuva, dá uma chuva de pedra, quebrou o telhado de uma granja, entra Newcastle em uma granja comercial do Rio Grande do Sul, fecha-se o mercado, mais ou menos tudo que está acontecendo agora na gripe aviária, fechou para o Rio Grande do Sul e ainda estava na iminência de abrir o mercado chinês para os frangos do Rio Grande do Sul, vem agora. Isso restringe a economia local. Todo o Brasil já estava comercializando carne de frango para a China, mas o Rio Grande do Sul ainda não, e agora vem de novo. Mais um problema. Tem a questão da seca 2024, 2025, a bancada vai estar junto, a gente quer alternativas para a repactuação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul e também investimentos em conservação de solo, melhoria de solo, que isso também é um fator que minimiza os impactos climáticos de seca, investimentos em irrigação, mas tudo isso, depois do produtor estar totalmente descapitalizado, endividado, qual é a forma, qual a garantia, como ele vai fazer isso? Então é uma proposta que o governador está trazendo. Nós temos algumas alternativas que vamos apresentar também, como o uso do Fundo Clima, recurso do Fundo Clima, para a recuperação dos solos do Rio Grande do Sul. Já foi feito isso do Caminho Verde Brasil, 2 bilhões de dólares estão disponíveis aos produtores, isso dá mais de 10 bilhões de reais, mas que nós temos que criar uma linha especial aos produtores gaúchos. Então nós vamos debater isso às 5h30 da tarde, depois apresentaremos a vocês as propostas. Em fevereiro houve um rompimento de relações com a FPA após a suspensão dos empréstimos subsidiados. Dá para falar que essa relação voltou? Da minha parte nunca houve um rompimento de relação. Ministro, o senhor citou tratativas em andamentos com a China. Em que pé estão, o senhor citou tratativas em andamentos com a China para a regionalização? Em que pé estão essas negociações? Há sensibilidade, o governo está sentindo sensibilidade por parte da China?
acho que assim, ó, a gente tem que ter muita cautela em se pronunciar agora, porque o caso ainda é muito recente, estamos há 5 ou 6 dias, e o período de incubação do vírus é 28 dias. Portanto, é a transparência na condução, no processo, informando todos os casos suspeitos e Deus nos abençoando, e a eficiência do sistema, os casos sendo negativados, vai garantindo que a gente crie um ativo para propor à China a regionalização. Aconteceu isso no Newcastle e eles regionalizaram. Então acho que é muito cedo ainda. Eu posso dizer que há indícios de que pode ser regionalizado, mas ainda é muito cedo. 5 dias, 5 dias é muito pouco tempo para que eles possam se sentir confiantes e regionalizar. Eu compreendo o lado deles. Vamos trabalhar. Agora é hora da gente fazer a nossa parte, para que depois, então, dentro de poucos dias, a gente proponha a regionalização. Hoje nem isso estamos fazendo. Porque o protocolo é muito claro. Não tem como eu propor a regionalização, ele vai falar assim, leia o protocolo, leia o acordo sanitário que temos. Mas a confiança se estabelecendo é possível e isso já aconteceu no caso de Newcastle. Ministro, falando de outros mercados que anunciaram a suspensão total, alguns anunciaram parcial, outros total. Alguns dos países já manifestou interesse de regionalizar essas suspensões? É a mesma lógica. Eu acho que a gente vai adquirindo confiança à medida que o tempo vai passando. O marco zero ainda vai ser amanhã. O marco zero dos 28 dias ainda não está contando, que é quanto à total desinfecção da granja. Aí no dia seguinte começa o marco zero. Se a partir de amanhã, 28 dias, não tivermos novos focos de gripe aviária, o Brasil pode se autodeclarar livre de gripe aviária. Então, é muito cedo para a gente falar, outros países já estão pensando em flexibilizar. Ele precisa ter segurança, ele precisa ter a certeza de que vai ficar restrito a só este caso, a só esta granja. Nós estamos confiantes nisso, mas precisamos trabalhar um pouco mais, dar tempo ao tempo, contar com o apoio divino, que Deus nos abençoe, que os nossos produtores, nosso sistema tripartite, estados, municípios e o governo federal combatam, dê transparência e aí sim, avançando a negativação de todas as suspeitas, a gente pode então propor uma regionalização. No caso de Santa Catarina. Mais nos 28 dias, né? Estou apostando, eu sou otimista, eu sou muito otimista, mas confiante no sistema. Mais do que apostar é confiar no sistema brasileiro, que é o melhor do mundo. O caso está em investigação em Santa Catarina, ministro? Continua a investigação. Continua a investigação. O resultado pode sair hoje? Eu acho que não. Cadê o Goulart? Acho que ainda não pode. Pode sair hoje. Ele não está naquela questão do incubatório? Mas já dá para sair? Parcialmente, porque ele falou, segue investigação. É o mesmo caso de Tocantins e o de Santa Catarina estão no mesmo status. Eu acho que a gente tem que ter paciência, mas há indícios que será negativo, mas não podemos afirmar isso agora. Você convocado então 260 novos AFAs? Perfeito. Hoje já, né? Queremos fazer o ato hoje, convocando 250 novos AFAs, na medida do possível. E se necessário, o ministro tem a prerrogativa de aditivar isso em mais 25%, já adianto aqui que eu farei. E na medida do possível e na necessidade, o presidente da República tem a prerrogativa de fazer um decreto aumentando em 50% e se for necessário eu farei o pedido aí. Sem necessidade de aumentar o orçamento? Não, tem que ter um aumento de orçamento, é óbvio, para pagar o salário. Por isso que tem que ter responsabilidade, né? Por isso que tem que ter responsabilidade, tem que ter orçamento para poder fazer. Ok? Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou esperar. Não, imagina. Vamos lá. Presidente, pode perguntar? Vocês são osso, né? Vai. Sim, o senhor está aí do estado, que é o maior produtor de carne de frango do país. Eu queria entender o clima hoje de preocupação no Paraná. As cooperativas, todas estão naquela lista de frigoríficos embargados pela China, estão com as suspensões para 18 países. Eu queria entender o impacto para o estado e nível de apreensão. Veja, ontem tivemos reuniões importantes no estado do Paraná, com as cooperativas principalmente, que são os maiores produtores do estado. Vamos lembrar que 40% da carne de frango consumida, vendida pelo Brasil, sai do Paraná, ou seja,
A gente tem uma responsabilidade enorme nesse sentido, mas a preocupação é gigantesca. Tem uma confiança enorme na ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Tem um trabalho que é exemplo para muitos estados e muitos países, tanto que o Paraná conseguiu abrir tantos mercados e tem o protagonismo tão forte frente ao mercado mundial em relação à carne de frango. E nós estamos na confiança de que esse serviço de fiscalização e de vigilância vai funcionar e está funcionando, que tem evitado. Vamos lembrar uma coisa muito clara. Há 2 anos atrás nós tivemos um caso sério de influenza aviária no Uruguai. Nós apostávamos e torcíamos para que isso não acontecesse no Brasil há 2 anos atrás. O nosso serviço de vigilância sanitária e de segurança agropecuária, de defesa agropecuária é tão bom e é tão eficiente que nós ficamos 2 anos sem ter nenhum foco aqui no Brasil. Países concorrentes como concorrentes nossos, como o caso dos Estados Unidos e inclusive a União Europeia, que está com casos ativos na Polônia, tem casos ativos há 20 anos e continuam tendo comércio global, continuam tendo comércio internacional. Nós estamos falando de menos de 40% do comércio internacional suspenso com o Brasil, e isso nos dá uma visão de otimismo em relação à mitigação dos impactos imediatos desse foco, desse único foco comprovado até agora, e ressalto isso, e a preocupação nossa é que a gente consiga manter o bom serviço da defesa agropecuária dos estados, é importante ressaltar isso, e do Ministério da Agricultura. Estava aqui conosco o secretário Goulart, que é um grande conhecedor do assunto e consegue comandar muito bem esse sistema, para que a gente consiga ter segurança. Para te responder, Isadora, a preocupação é óbvio que existe, mas a gente tem muita confiança no Estado do Paraná, no caso da ADAPAR, e nacionalmente no Serviço de Defesa Agropecuária, que tem funcionado e funcionado muito bem. O senhor pretende priorizar esse pedido do ministro sobre a criação do Fundo Nacional? Esse pedido do ministro é algo que a gente já está trabalhando há algum tempo. Tem um projeto antigo já tramitando, que está na Comissão de Fiscalização Tributária. Finanças e Tributação, CFT. desculpe, na CFT. O projeto está tramitando lá, nós temos que melhorá-lo. Precisamos resolver como é que o fundo privado dos estados conversa com o fundo público nacional, como é que a gente vai trabalhar isso. Vamos elaborar melhor esse texto para que ele tenha tramitação rápida. Isso é extremamente necessário. Um país continental como o Brasil, que tem tanta fronteira internacional e principalmente fronteiras secas, precisa estar preparado para situações como essa e, infelizmente, é oportuno esse momento para que a gente corra com isso e consiga trabalhar isso o mais rápido possível. Mas lembrando, criar um fundo e trabalhar com um fundo é questão de médio e longo prazo, né? Não vai resolver essa crise agora. Agora a gente precisa estar preparado para resolver com o que nós temos. Chamamento de novos fiscais agropecuários, esse projeto do deputado Domingos Sávio, que permite o pagamento de hora extra para esses funcionários, para esses trabalhadores, servidores do Ministério da Agricultura, é extremamente importante. Nós trabalhamos também, já aprovamos a lei do autocontrole das atividades agropecuárias. Isso é importante que seja regulamentado pelo Ministério o mais rápido possível. Conversamos também com o ministro sobre isso, para que a gente consiga ter mais mão de obra, mais gente trabalhando nesse sentido. E lembrando, nós estamos falando de um país continental com fronteiras secas internacionais e que muitas delas, infelizmente, sem fiscalização. A gente precisa estar preparado para enfrentar situações como essa. Lembro para vocês que nós estamos na terça-feira. Na quinta-feira à noite foi atestado o primeiro foco. Nós já estamos com a desinfecção e com a limpeza e isolamento da área de todas as granjas da área de abrangência desse impacto inicial. Ou seja, o serviço funciona e funciona muito bem e é muito célere, muito rápido, e é isso que a gente conta com o Ministério para isso. Deputado, falando da suspensão dos empréstimos do Plano Safra, vocês da FPA disseram que a interlocução só se dava, pelo menos naquele sentido, naquele momento, com o ministro Fernando Haddad, por exemplo. Hoje foi uma retomada desse diálogo com o ministro e foi uma reunião também para demonstrar apoio para as ações do Ministério? Veja, nós somos a frente parlamentar da agropecuária. Todo e qualquer assunto relacionado à agropecuária, a gente aciona o ministro que tiver que acionar e trabalha com quem tiver que trabalhar. Se nós temos diferenças políticas ou ideológicas, nós mantemos elas no aspecto político e ideológico. Na hora que nós precisamos de união e trabalhar junto, a gente tem maturidade suficiente para fazer. Veja, a votação do licenciamento hoje no Senado foi extremamente contundente, né, tanto na Comissão de Meio Ambiente e deve ser também na Comissão de Agricultura. Nós estamos trabalhando para que seja pautado amanhã já e que a gente consiga votar no Senado amanhã para ter celeridade nesse trabalho na Câmara. Vamos lembrar,
O licenciamento está tramitando há muitos anos. Esse licenciamento ambiental não é algo da agropecuária, é uma questão de desenvolvimento da infraestrutura logística do país e da atração de investimentos do país. Por isso que vocês viram aqui hoje uma coalizão de mais de 14 frentes parlamentares reunidas aqui com entidades representativas de todo o setor produtivo para falar da importância desse projeto. São 85 entidades que apoiam o relatório da ministra Tereza Cristina e eu não tenho dúvida que nós teremos e colocaremos toda a força da FPA e de todas essas frentes para que a gente tenha a aprovação mais célere possível. Mesmo porque foi um ponto defendido pelo presidente do Congresso que era para ter uma harmonização maior entre as duas casas com alguma proposta de resto do Senado, não ter tanta mudança. Então, o perfil está mais para convergência do que para divergência. Né? Sigo daqui para a presidência da Câmara para tratar com o presidente Hugo Mota justamente nesses termos, para que a gente consiga avançar com essas pautas que nós já falamos, tratar das urgências desses temas e também tratar da chegada do licenciamento na Câmara dos Deputados. A FPA já tem indicação de relação. Qual é a proposta da FPA para retornar a alta da Selic e ter o crédito com o Banco Central? Veja, nós apresentamos há algumas semanas atrás a nossa ideia de Plano Safra, né, corroborada pelas entidades que compõem o Instituto Pensar Agro. Nós tratamos dos valores para a equalização de algo que a gente imagina que a partir de julho tenhamos aí praticamente 15% de taxa Selic. A gente precisa ter uma equalização contundente. Isso vai em torno de 25 bi, né, de 23 a 25 bilhões de reais. Além disso, nós inovamos na questão do seguro. O seguro, que é algo que inclusive o ministro citou hoje na reunião, foi muito bom ele falar nesse assunto, tocar nesse assunto, porque é algo que a gente está deficitário há muito tempo. Nós estamos falando de 2015 a 25, se eu não me engano, não chegamos a 9 bi, algo em torno de 7 bi de seguro realizado no Brasil, efetivo no Brasil. Então isso mostra a necessidade da gente ter um programa de seguro, um plano de seguro rural extremamente contundente e que funcione de fato, que chegue lá na ponta. A fala do ministro hoje foi muito bom para que a gente consiga, com mais celeridade do que o próprio projeto que a gente está votando no Congresso, trabalhar com a questão do seguro. E nós inovamos nessa proposta de Plano Safra de pedir 1% do total de equalização para que a gente consiga usar mais ou menos em torno de 5 bi de seguro, que é algo que significaria os 1% daquilo que vai permitir de negócios o Plano Safra, de contratações do Plano Safra. Falando em torno de 25 de equalização, vai chegar em torno de 500 bilhões de operações, a gente poder ter 1% disso para seguro, para garantir essas operações e evitar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a seca do Mato Grosso do Sul, a seca do norte do Paraná, a gente conseguir buscar espaço para vencer esses sinistros e essas calamidades aí de clima, principalmente, que a gente tem enfrentado. Acima até dos 4 bi inicialmente que a frente previa. Algo em torno dos 4, 5 bi, vamos tentar chegar nisso. O ministro falou agora em 3,5, 4,5, já é melhor do que os 900 milhões que foi esse ano, então vamos trabalhando para buscar e entender da onde a gente vai ter espaço fiscal para isso e da onde a gente vai tirar esse dinheiro. Né? Obrigado, gente. Projeto de nossa autoria, que o ministro citou. De fato, o ministro citou 2 projetos. Um é o fundo, um fundo nacional, que nós apoiamos, que nós acreditamos que é a solução, mas é óbvio que isso demora. O fundo teria que arrecadar recursos. Você não enfrenta uma crise como essa com soluções daqui meses ou talvez anos. Precisa de soluções imediatas. E uma delas é você ter a presença da defesa sanitária, dos profissionais, que são um motivo de orgulho para o Brasil. A defesa sanitária nacional é respeitada no mundo inteiro. E para que a gente continue assim, nós temos que ter esse fiscal lá na ponta. Por que a gente tem segurança de dizer para o cidadão: pode continuar consumindo a carne de frango, consumindo ovo, que não há risco para a saúde humana? Primeiro porque, de fato, essa transmissão do vírus, eu sou médico veterinário, ela se dá no ambiente das aves, né? Ela não é uma transmissão que possa ocorrer pela carne, mas principalmente porque o abate dos animais no Brasil, a produção de alimentos de proteína animal, ela tem a garantia da fiscalização, seja a fiscalização do Ministério da Agricultura, seja a fiscalização dos órgãos estaduais ou até do Serviço de Inspeção Municipal. E essa fiscalização se dá, inclusive, garantindo que o animal que vai ser abatido ou o animal de postura está saudável, está em condições de fornecer o alimento. Mas para termos isso é preciso ter o fiscal, é preciso ter o profissional lá na ponta. Então vocês imaginem, com uma situação em que você para a exportação para a China, se a gente consegue voltar com essa exportação daqui 30 dias, você vai ter frigoríficos que vão ter que funcionar 2 turnos.
Mas se ele vai funcionar 2 turnos, tem que ter o fiscal lá em 2 turnos. E hoje nós não temos. Então o projeto de minha autoria tem o apoio dos próprios profissionais do MAPA, tem o apoio do Ministério, tem o apoio da indústria que vai pagar por isso. Mas é preferível ela pagar uma taxa extra e poder funcionar do que ela ter 5 mil funcionários para fazer um 2º turno e não poder fazer porque não tem o fiscal lá para autorizar o abate. Então o projeto de minha iniciativa está com assinaturas para o requerimento de urgência. Eu estou saindo daqui para me encontrar com o presidente Hugo, para que a gente coloque em pauta, em regime de urgência. O projeto está na Comissão da Agricultura, mas se formos esperar o rito normal, ele pode demorar alguns meses. E nós precisamos desses fiscais trabalhando imediatamente para nos ajudar a conter esse surto de gripe aviária que a gente espere que fique só localizado lá. Então, este projeto de minha autoria, o projeto 3179 do ano passado, de 2024, ele pode ajudar muito, não só neste controle agora, mas ele pode ajudar de forma permanente em outras situações de risco e até mais. No dia a dia, tem empresas que perdem contratos de exportação porque o contrato requer que a empresa esteja capacitada a entregar num determinado prazo. E para isso ela precisaria de fazer, por exemplo, 2 turnos ou trabalhar no fim de semana. E ela tem o operário, ela tem condição de gerar aquele emprego, de gerar imposto, gerar riqueza. E nessa hora, se nós não tivermos o auditor fiscal presente, ela não consegue operar. Com o nosso projeto, esse auditor estará presente, ele estará ganhando e o Ministério não terá despesa, porque a gente terá uma arrecadação para o Fundo Nacional Agropecuário que vai cobrir essa despesa. Então já tem um acerto com o próprio Ministério, a área fazendária do governo. Por incrível que pareça, aqueles projetos que têm praticamente um consenso, né? Eu tive a felicidade, por ser também um médico veterinário e ser dedicado à questão do agro, de ter concebido esse projeto e concebido com a colaboração de vários setores. Então o projeto hoje, para vocês terem uma ideia, ele tem um requerimento de urgência de autoria de um deputado do Partido dos Trabalhadores, ele tem outro requerimento, isso com um número de assinaturas suficientes, mais de 200 assinaturas. Tem outro requerimento de urgência de um deputado do Progressista, tem outro requerimento de um deputado do próprio Partido Liberal, que eu faço parte. Então é um projeto que converge de forma absolutamente suprapartidária o parlamento. Agora é o presidente Hugo Mota priorizar a urgência, a gente votar a urgência e o mérito e trabalhar para que o Senado faça também rápido, porque a gente ajuda a resolver esse problema. Já o fundo que o ministro sugere, nós somos pioneiros em Minas. Minas teve que incinerar 250 toneladas de ovos que iriam abastecer granjas incubadoras que iriam produzir pintinhos para corte, para postura. Esses ovos vieram procedentes da região onde houve o surto. E esses ovos foram todos destruídos, mesmo eles tendo sido objeto de postura anterior ao diagnóstico da doença, por segurança, faz parte do protocolo. E quem vai bancar isso? Nós já recebemos informações que o Fundesa, o Fundo de Defesa de Saúde Animal de Minas Gerais, que é privado, que é bancado pelos produtores mineiros, pela Avimig, Associação Mineira de Avicultores, está preparado para bancar esse prejuízo. Portanto, isso é importante, porque quando você tem uma epidemia como essa, você tem que ter mecanismos para ir correr atrás do diagnóstico. Você não pode ficar escondendo. Então você precisa que o próprio produtor tenha interesse de chamar a fiscalização e dizer, olha, eu estou vendo uma ave aqui que está com suspeita da doença. Mesmo ele sabendo que se for diagnosticado, ele terá que abater o plantel inteiro, ele terá que incinerar, ele terá que fazer uma desinfecção, que fica caro. Então é preciso ter um fundo que dê suporte a isso, para quando você tiver uma situação como esta, todo o setor interessar em identificar, diagnosticar e trabalhar para eliminar a doença. Não adianta você fechar os olhos a uma doença como essa. É uma doença virótica, é uma doença de disseminação rápida entre as aves e que traz um impacto econômico muito grande. Felizmente, ela não tem nenhum risco neste momento de transmissão para os seres humanos através da carne nem do ovo. De qualquer forma, a gente fica feliz que o Butantan está desenvolvendo pesquisas, nós precisamos de nos preparar para ter capacidade de enfrentar esse tipo de situação, até para não voltarmos a ter outras pandemias terríveis como tivemos no passado recente.